Olá, saudações a todos e a todas, sejam todos e todas muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Matheus Ferreira Bezerra, sou professor, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje, continuando a trabalhar aqui as questões do 27º Exame de Ordem da OAB, referente às provas de Direito Civil, vamos falar de uma prova que foi aplicada no ano de 2018. Vamos à questão. Renata financiou a aquisição de seu veículo em 36 parcelas e vinha pagando pontualmente todas as prestações. Entretanto, a recente perda de seu emprego fez com que não conseguisse manter em dia a dívida, tendo deixado de pagar justamente as duas últimas prestações, a 35ª e a 36ª. O banco que financiou a aquisição, diante do inadimplemento, optou pela resolução do contrato. Tendo em vista o pagamento das 34 parcelas anteriores, pode-se afirmar que a conduta da instituição financeira viola o princípio da boa-fé em razão do a. Dever de mitigar os próprios danos. B. Proibição do comportamento contraditório, em ire contra facto próprio. C. Adimplemento substancial. E D. Dever de informar. Ora, a análise da questão nos leva aqui a uma reflexão inicial. A boa-fé, ela consiste nos deveres de lealdade, de cooperação, dever de informação, e as partes elas devem manter essa lealdade presentes. No caso em tela, veja que a conduta do banco que viola é o fato do banco ter recebido 34 de 36 prestações e, mesmo assim, pedir a resolução do contrato. Pedir que o contrato ele fosse considerado como se não tivesse sido cumprido em nada pela parte. Então aqui a gente já pode, por essa breve leitura, excluir algumas opções. Por exemplo, o banco ele violou algum dever de mitigar os próprios danos, o banco causou algum dano? Não. O inadimplemento ele decorreu justamente pela perda do emprego de Renata. Não houve uma ação do banco, não houve uma falta do dever de informar, o banco não deixou de informar nada, não é isso que está sendo questionado, e também não houve uma vedação do comportamento contraditório. O banco é contraditório em cobrar um valor que não foi pago? Não. O que nós temos aqui é uma violação ao que a construção do adimplemento substancial. Bom, então vamos passar aqui o que vem a ser esse adimplemento substancial. O direito brasileiro, ele prevê a possibilidade do adimplemento substancial, não expressamente, não existe uma norma expressa falando do adimplemento substancial. Mas diante da boa-fé e considerando que há uma disposição da parte em pagar e que houve um inadimplemento, isso é um fato, porque senão estaríamos falando do adimplemento total, não haveria nenhum questionamento a ser apresentado, mas há um inadimplemento de parte do contrato. Como se deu essa parte do contrato e quais os efeitos disso, tá? Então é isso que vai dizer o adimplemento substancial. Estamos diante de um contrato que a maior parte foi paga e que mesmo assim o banco ele quer retomar o veículo, retomar ao estado anterior como se nada tivesse acontecido. E não é isso, tá? Então, para ressaltar isso, ressaltar essa hipótese e a resposta, eu trouxe aqui uma decisão do STJ, no recurso especial, deixa eu ver aqui, 1.236.960 do Rio Grande do Norte, de relatoria do ministro Antônio Carlos Ferreira, na quarta turma. Foi um julgamento feito em 2019. Bom, de acordo com esse, ressaltando pontos importantes aqui, eu destaco o ponto 5 do julgado, que fala o seguinte: o julgamento sobre a aplicação da chamada teoria do adimplemento substancial não se prende ao exclusivo critério quantitativo, devendo ser considerados os elementos que envolvem a contratação em exame qualitativo. Bom, então inicialmente aqui o julgado ele já vai encaminhando que não se trata apenas de dizer, olha, a pessoa deixou de pagar X, mas a gente deve analisar todo o comportamento. Na questão fala justamente que houve um adimplemento de todas as questões, havia uma pontualidade nessa relação.
E diz aqui o item 6. A teoria do adimplemento substancial exige para a hipótese o preenchimento dos seguintes requisitos: grau de satisfação do interesse do credor, ou seja, a prestação imperfeita deve satisfazer seu interesse, a comparação entre o valor da parcela descumprida com o valor do bem ou do contrato, esforço e diligência do devedor para adimplir integralmente, 4. Manutenção do equilíbrio entre as prestações correspectivas, a existência de outros remédios capazes de atender o interesse do credor com efeitos menos gravosos ao devedor, e a ponderação entre a utilidade da extinção da relação jurídico-obrigacional e o prejuízo que adviria para o devedor e para terceiros a partir da resolução. Nesse caso, voltando aqui para a nossa questão, nós vemos que esses elementos eles estão presentes na questão, de modo a reforçar que houve, sim, a aplicação da teoria do adimplemento substancial, já que também o banco ele poderia cobrar as duas parcelas sem pedir a extinção do contrato, a resolução do contrato e que os seus efeitos eles fossem desfeitos, tá? Então nós temos aqui que a questão correta é a do que propõe o adimplemento substancial, que trata justamente dos elementos que foram apresentados aqui, o empenho no pagamento, o pagamento de boa parte do contrato, a possibilidade do banco cobrar esse valor de uma forma diversa. Então, nós vemos aqui que o adimplemento substancial é a resposta correta dessa questão, tá bom? Então, se você gostou da explicação, peço que curta. Caso não tenha gostado, mas tenha surgido alguma dúvida ou tenha alguma crítica a fazer, peço que deixe aqui nos comentários, tá certo? Muito obrigado pela atenção e até a próxima.